Bom dia com Cristo. Jesus, meus prezados amigos e irmãos. Estou fazendo aqui mais um vídeo, que é o complemento do vídeo que eu fiz sobre o batismo. Porque se fizesse completo, ficava muito grande o vídeo. Então eu dividi para a gente dar outra explicação no fato principal do que a gente prega sobre o batismo por imersão e não por aspersão. Eu vou mostrar para vocês que eu já conversei com muitos reverendos, pastores de diversas religiões, dos conservadores, que são os calvinistas, os anglicanos, os metodistas, os luteranos, todos eles batizam com água na cabeça, um punhadinho de água na cabeça e batiza criança também. E o Jesus foi batizado com quase 30 anos. Eu vou começar por essa parte da imersão de Jesus. Eu vou ler aqui em Mateus 3, versículo 13. Eu vou ler na íntegra para vocês poderem aprender, entender melhor, sabe? Porque ainda existe resistência sobre essa parte. Então diz aqui: então Jesus veio da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhes, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Saiu logo da água. Por que saiu? Porque foi batizado num volume de água grande, no Jordão, sepultado o corpo todo. Saindo da água, eis que lhes abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esse é o batismo por imersão nas águas para cobrir o corpo. Se o batismo é a figura da morte e do sepultamento, é claro que você tem que ser batizado cobrindo o corpo todo. É nascer de novo, que eu vou mostrar lá daqui a pouco em 3 de João. Nós vamos para lá agora. Tá bom? Nós vamos para lá agora. Esse vídeo é um complemento porque ficava muito grande, eu deixei para explicar de 2 vezes. Entendeu, prezados? Aqui no encontro de Nicodemos com Jesus, em 3 de João, ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 3, 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha, entendeu pelo lado material. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Do Espírito é porque você, antes de ser batizado, você crê. Você crê que Jesus é o Salvador, você crê na missão dele aqui na Terra,
crê na ressurreição, ele ressuscitou, então é batizado. Não te maravilhe ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Taxativo, irmão. Não tem meio termo. Jesus não falava por meio termo. Era sim, sim, não, não. Então, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem que está no céu. Então, prezados irmãos, aqui é uma prova que Jesus foi taxativo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A não ser casos esporádicos que não houve tempo, como aquele ladrão lá do madeiro, né? Que houve aquela esperança de Jesus para com ele. Então nós vamos agora, prezados irmãos, nós já mostramos Mateus e João, agora vamos para Atos 10, 47. Para mostrar para vocês que o batismo é na água. É na água. Entendeu, prezados? Vamos a Atos 10, 47. Aqui. O apóstolo Pedro foi convidado por Cornélio através de uma visão que Cornélio teve. Cornélio era centurião da corte italiana. Era gentil, não era judeu. Mas a salvação começou a entrar para os gentios aqui nessa ocasião. A história é bem comprida, eu vou mostrar só daqui do 42 em diante. E nos mandou pregar, o apóstolo Pedro estava fazendo a pregação. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham ido com Pedro, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom de Deus, do Espírito Santo, se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ele ficasse com eles por alguns dias. Essa é a verdade. Aqui. Não pode recusar a água. Pode alguém recusar a água para que não seja batizado? Aí vamos voltar ao capítulo 8, fala de Filipe e o eunuco. Prestem bem atenção. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros,
e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele já era um homem que tinha prazer de reunir, né, irmão? Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aí ele assentou-se no lado do carona. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo ao cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondeu o eunuco a Filipe, dizendo: te rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando por essa escritura, lhe anunciou a Jesus e o explicou o batismo. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Criador. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, assim como Jesus, lá no capítulo 3 de Mateus, saiu da água do Rio Jordão. Aqui também saiu da água. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então o batismo é nas águas, irmãos. A água com abundância que dê para cobrir o corpo sem ficar nada de fora. Porque o batismo é a figura do sepultamento que a pessoa quando morre, é sepultado. E já expliquei que o sepultamento não pode ficar muito raso, porque os animais podem cavar, os cachorros cavar e descobrir o defunto. Então, o batismo é a imersão. Quando você desce a pessoa para a água que mergulha, que cobre o corpo, ele foi sepultado. Quando você levanta a pessoa, já ressuscitou. Quer dizer, sepultado com Cristo no batismo, com ele também ressuscitará. Colossenses 2:12. Colossenses 2:12, Romanos 6:3 em diante. Sepultamento é o batismo por imersão. Eu aconselho as pessoas que são batizadas pelo batismo dos calvinistas, dos luteranos, dos anglicanos, dos metodistas e dos conservadores que fizeram com água na testa, que reveja essa parte com cuidado, irmão, porque você, se não sabia, agora você vai ficar sabendo. Anote esses lugares que a gente falou, examine e ore a Deus. Se você não for batizado, como disse Jesus a Nicodemos, na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, nem vê o reino de Deus, imagina entrar. Então, essa parte do batismo é um complemento do que eu fiz, porque para não ficar muito grande, eu deixei para explicar essa parte da imersão em outra vez. Então, está explicado aqui a respeito do batismo. As pessoas que já se aproximaram de Deus e creram no modelo da pregação dos apóstolos, também,
Se foram batizados em alguma religião por imersão e não pelas palavras em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou e não em nome de Jesus Cristo, aliás, você pode continuar, nós não vamos fazer dilação nessa parte, mas os que entenderem que tem que ser batizado não pelas palavras da Trindade, batiza de novo. Não é batizar de novo, é batizar certo. Então, essa explicação, prezados, é para que o povo aprenda. Tem que aprender. Não é só frequentar uma religião sem saber de nada. Nada, o pessoal são tudo tapados, não sabe nada. Ele não ensina, lá tem um padrão de pregação, um padrão de atendimento dos cultos, que já é um padrão. Não passa daquele ali. Tem uns que, quando termina aquele movimento da pregação, faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. A pessoa foi a primeira vez, ou nem conhece nada ainda. Alguns, por emoção, levantam a mão. Ei, mais um, tem mais outro. Levantou. Aceitaram Jesus, sacerdote, tantas pessoas já estão salvas. Aí pronto, aquela pessoa às vezes vai embora, não volta mais, ou fica por ali reunindo, mas não sabe de nada. E por que levantar a mão? Existe esse modelo no Evangelho de Jesus? Existe esse modelo na doutrina dos apóstolos? Não existe. Pois essa parte que Deus traz em frente, nosso Pai eterno seja sempre glorificado. Amém.